Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a República Romana, nós vamos continuar falando sobre a República Romana e após a introdução que fizemos no vídeo anterior acerca da própria ideia de república, do termo república, o que ele significa na realidade romana, diferentemente do que ele significa na nossa realidade, né? A gente viu que o termo república em Roma tem um sentido muito mais amplo do que aquele que a gente atribui nos dias de hoje. Nós vamos falar de algumas características principais que nos permitem diferenciar o período anterior, chamado de período real ou período monárquico, do período republicano. E, mesmo se tratando de um período tão longo na história romana, como a gente comentou também no vídeo passado, o que é que nos permite chamar esse longo período de república? Antes disso, eu quero ressaltar o que acontece de maneira assim, muito geral durante a República Romana. Tradicionalmente se considera o início da República com a expulsão do último rei, na história do rapto de Lucrécia. Esse último rei, que é um dos descendentes dos Tarquínios, o filho dele teria estuprado uma nobre daquele período chamada Lucrécia. Isso gera uma revolta e faz com que o último rei romano seja expulso. Esse rei, então, ele é substituído no seu governo, no seu poder, por dois cônsules, por dois magistrados. Essa substituição de um rei que exercia isoladamente o seu poder por dois magistrados é que marca a passagem do período monárquico para o período republicano. A República se caracteriza, portanto, principalmente pela existência de uma série de órgãos públicos, não no sentido moderno, mas de organização política, que são várias assembleias que passam a ter funções legislativas, judiciárias, militares durante a República. Nós vamos fazer um vídeo só sobre isso, tá? E pela existência de diversas magistraturas. O magistrado, possivelmente essa palavra ela é parente da palavra magister, né, que é a palavra que originou mestre, originou o sentido de professor, de um lado, e de outro lado, originou em português a palavra magistrado. E esses magistrados, talvez isso venha de magis cetera, ou seja, aquele que pode dizer mais, aquele que pode falar mais. Daí essa ideia, né? O professor é o magister e o magistrado também é o magister. Um porque sabe mais, tem uma autoridade intelectual, e o outro tem uma autoridade pública, né? Uma autoridade dentro da organização política de Roma. Então, deste modo, durante todo esse período que vai lá de 509 a.C. até 27 a.C., com a ascensão de Augustus como primeiro príncipe, né, e o início do Império Romano, nós vamos chamar de república, e ela se caracteriza por existência dessas assembleias e desses magistrados. Então nós vamos falar de todos esses cargos de magistrados que existem e de todas essas assembleias. Mas antes disso, eu queria dar uma noção para vocês, e eu vou aqui acrescentar alguns mapas no nosso vídeo, para vocês entenderem o que acontece com Roma. No início da República, Roma é muito pequenininha, o território sobre o poder romano, sobre a hegemonia romana, ele é muito pequenininho e está restrito à região do Lácio, um pouquinho ao sul da Etrúria e um pouquinho o norte da Campânia. Essa região circunscreve ali a cidade de Roma, algumas cidades dominadas ao redor, alguns povos conquistados que se submetem ao imperium do povo romano. O que é imperium? De onde vem, evidentemente, nossa palavra império? Imperium significa comando, significa ordem, significa submissão. Então, aqueles povos devem obediência aos romanos e, portanto, estão submetidos ao Império Romano, ao Imperium Romano. Então, Roma passa de dominar uma pequena
pequena área ao redor da própria cidade de Roma, o Vale do Rio Tibre, a região do Lácio, e ao longo da República ela se expande por, primeiro, toda a Península Itálica. Roma começa a empreender diversas guerras contra os etrúrios no norte e contra os gregos no sul, né, e conquista toda a Península Itálica. Ela se expande, domina toda a bota da Itália, começa a ter interferência nas cidades gregas ao sul, na Sicília. Inclusive, um dos episódios famosos que acontece durante a República é numa das guerras que Roma tem com as cidades gregas, da chamada Magna Grécia, no sul da Península Itálica. Essas guerras com essas cidades ao sul recebem a interferência de um rei estrangeiro, de um rei heleno, chamado Pirro. Esse Pirro vem com seus exércitos para o sul da Itália e empreende várias lutas contra os romanos, até que no final ele é derrotado e desiste ali daquelas campanhas ao sul da Península Itálica. Entretanto, esse episódio de Pirro ele é interessante porque tem uma batalha específica chamada Batalha de Heráclea, que Pirro é vitorioso nessa batalha, mas essa batalha, essa vitória é tão custosa, impõe é tão custosa para Pirro, impõe tantas perdas ao exército de Pirro, que na lenda nos conta o seguinte: olha, mais umas 2 ou 3 vitórias como essa, nós estamos fulminados. Pirro teria dito isso, um general de Pirro teria dito isso. E é daí que vem esse nosso nome, Vitória de Pirro, essa expressão Vitória de Pirro, ou seja, é uma vitória, mas é uma vitória tão custosa que ela não valeu a pena, que ela pode ser considerada quase como que uma derrota. Nesse mapa, podemos ver a expansão da República Romana desde o final da monarquia até a Segunda Guerra Púnica. Em vermelho mais escuro ao centro, restrita ao Vale do Rio Tibre, a gente vê, por volta do ano 500, que a República de Roma ela compreende uma parte pequenininha do centro da Itália, um pedaço pequeno também do Vale do Rio Tibre e se estendendo até o mar. Em seguida, veja, em 338, após a Primeira Guerra com os latinos, ela domina já um território maior, em vermelho vivo, atingindo, conquistando a cidade de Veii, no sul da Etrúria, e até Volsci e Capua, no norte da Campânia. Depois, em seguida, nós temos as guerras com os samnitas, ocorre essa expansão em rosa claro e em laranja claro. Aí o sul da Península Itálica, em seguida, em 272, ele é conquistado após a guerra com Pirro, uma guerra pelo controle das colônias da Magna Grécia, uma guerra com os povos gregos que habitavam o sul da Península Itálica, até que, em verde, a gente vê as conquistas territoriais após a Primeira e a Segunda Guerras Púnicas, guerras com Cartago. Então a gente observa nesse interregno de quase 300 anos a expansão da pequena República Romana até a conquista de toda a Península Itálica e das ilhas italianas, das ilhas da Sardenha, da Sicília e da Córcega. É do período republicano também que Roma começa, a partir do momento que ela domina a Península Itálica, ela começa a incomodar e atritar com a outra grande potência do Mediterrâneo, Cartago. Cartago é uma colônia, uma cidade fenícia, no norte da África, ali do ladinho da Península Itálica, onde hoje é a região da Tunísia. Os romanos chamavam os fenícios de púnes. Daí as várias guerras que eles empreendem contra os fenícios serem chamadas de guerras púnicas. Essas guerras permitem com que Roma conquiste as ilhas do mar Mediterrâneo, de forte influência cartaginesa, ou seja, a ilha da Sicília, a ilha da Córcega, a ilha da Sardenha, e permite que eles conquistem também a Península Ibérica. Então eles conquistam também a região hoje da Espanha, de Portugal, o sul, onde hoje é o sul da França,
Já existia a cidade, né, as localidades onde hoje é Marsella, onde é Barcelona. Né? Barcelona é fundada pelos romanos posteriormente, mas havia habitações naquela região, nessas localidades todas. E então Roma se expande e conquista o Mediterrâneo ocidental, até que na última Guerra Púnica, Roma destrói Cartago, né, e se firma ali como a grande potência do Mediterrâneo. Curiosidade também, é na Segunda Guerra Púnica que a gente tem os famosos episódios dos generais cartagineses, tidos como brilhantes generais, com nomes que são nomes até hoje, né, reconhecidos até hoje, de Amílcar, Asdrúbal e Aníbal. Né? Aníbal Barca, o mais famoso general cartaginês, é o que cruza os Alpes com elefantes e aterroriza os romanos, mas até que no fim ele também é derrotado e obrigado a voltar para Cartago. Durante a República também, Roma se expande para o Oriente. Após as Guerras Púnicas, Roma vai estendendo a sua influência em direção ao Oriente e conquista a região, vários territórios nas regiões dos Balcãs, né, onde hoje são os Balcãs. Então, a região da Grécia, ali de onde hoje é mais ou menos a Albânia, a Sérvia, enfim. Né, não vamos ser muito exatos nessas fronteiras, porque está aqui no mapa, e o mapa vai ficar na referência para vocês, e estende a sua conquista até na Turquia, onde hoje é a Turquia, a costa oriental do Mediterrâneo. Então, a gente tem que entender isso. A República Romana, além de serem várias repúblicas em relação à sua extensão, às suas diferentes formas de organização política, ela também muda muito territorialmente. Né? Então, a gente sai, vamos voltar nesse longo percurso. Saímos de uma pequena região ali, pessoal, não muito maior do que, vamos dizer, o estado de Sergipe, o estado de Alagoas, né, os menores estados brasileiros, até o domínio de toda a bacia do Mediterrâneo, até ser a potência em conteste de toda a bacia do Mediterrâneo. Isso acontece durante esses 450, esses 400 e tantos anos da República Romana. Então, no começo, a gente sai de uma cidadezinha, e no final, a gente termina com uma superpotência que domina toda a bacia mediterrânea, isso no curso de 400 anos. Então eu queria dar essa noção também geográfica para vocês, e eu queria também que vocês imaginassem os diferentes povos que foram subjugados pelos romanos. Então, além de se expandir territorialmente, expandir o seu imperium territorialmente, Roma ainda incorpora na sua esfera de influência culturas completamente diferentes das culturas romanas, que tinham outras religiões, outros costumes sociais, outras organizações familiares, outras línguas, enfim. Esse Imperium Romano, durante a República, não vamos confundir as duas coisas, essa hegemonia romana, ela submete um caldeirão gigantesco de povos e culturas mediterrâneas e ela é profundamente transformada por elas. Roma, por exemplo, o idioma latino certamente possui, por exemplo, diversas influências do idioma etrusco. A cultura romana, vários símbolos da cultura romana, possivelmente são símbolos herdados da cultura etrusca. Por exemplo, acredita-se que o famoso símbolo dos fasces, ou faces, de onde vem a nossa moderna palavra fascismo, venha de uma simbologia etrusca. O que são os faces? Os faces são feixes de madeira, né, de varas de madeira, e eles ficam ali amarrados, simbolizando a união, simbolizando a força. A ideia é muito simples, muito óbvia, né, no meu modo de ver. Se você dobra uma vareta de madeira, sozinha ela quebra, ela consegue ser fletida e quebrada. Várias varetas juntas, evidentemente, elas não se quebram. O machado inserido dentro desse faces ou desse faces, ele é o símbolo da força, do poder militar que os cônsules depois vão adotar e depois vão usar também. Nós vamos falar isso quando dissermos acerca dos cônsules. Enfim, vários símbolos de poder de origem etrusca, uma profunda influência da cultura grega,
Os romanos tinham uma profunda admiração pelos gregos, eles viam os gregos, em grande parte, como inspiração teórica, cultural. Isso está presente em toda a narrativa romana, a ponto de vários paralelos entre a cultura grega, tida, entre aspas, como superior à cultura romana, ter influenciado a formação do direito romano, das organizações públicas romanas, da retórica romana, da filosofia romana, sem dúvida nenhuma. Nós vamos falar também mais adiante, por exemplo, de Cícero, quando ele escreve a sua obra da República. A República de Cícero é o tempo todo uma grande referência à República de Platão. O tempo todo ele cita, Sócrates disse isso na República, Platão quis dizer aquilo. Então, nesse primeiro momento, eu estou apenas apresentando esse panorama para vocês, né, do que é a República Romana, de como que ela sofre um grande número de mutações e como que ela passa por essa expansão territorial, cultural, militar e logística. Daí, mais uma vez, concordar com a tese, do ponto de vista, no mínimo, didático de Harriet Flower, que eu mencionei, de que não foi uma república romana, mas várias repúblicas. Bom, é isso então. Obrigado. Até o próximo vídeo.